Anthrax volta a atacar. Parte final. Era uma tarde tranquila de sexta-feira, e o grupo estava em mais uma sessão de Dungeons and Dragons. Na última sessão, Anthrax, o Halfling Ladino, tentou invadir o quarto do mago Elfo Belerion, pois o mesmo havia sido responsável pela morte do próprio Anthrax, que havia ressuscitado no templo de Pelor. Anthrax acreditava que assim faria Belerion pagar pelo erro, mas as coisas não saíram conforme os planos dele, e ele foi preso. Anthrax estava sozinho em uma cela escura e com cheiro de mofo, nas profundezas da masmorra da Torre da Guarda, na vila. Ele examinou as paredes frias e a porta de ferro escura para tentar encontrar alguma brecha, ou algo que o ajudasse a escapar, como uma pedra solta, ou lasca de metal ou pedra, já que nas refeições ali não utilizavam talheres, que ajudassem a cavar ou forçar a fechadura. E, o tempo inteiro, Anthrax dizia, essas coisas só acontecem comigo. O mestre deveria criar histórias mais equilibradas e justas. Esses dados até parecem viciados. E nisso, alguém sempre dizia, todos utilizamos esses mesmos dados que você, então o problema não são os dados. E a sessão continuou, apesar dos protestos de Anthrax, e com o tempo, ele acabou descobrindo, após alguns testes de carisma, que um dos guardas poderiam ajudá-lo a sair, porém, o mesmo estava afastado e Anthrax tinha pressa, e, mais uma vez, ele, que era um jogador que fazia muito metagame, parou a sessão e disse, se não houvesse um meio de escapar, o mestre nem mesmo iria me deixar jogar hoje. Então, eu não desisto. Mas a sessão continuou e nada do Anthrax pensar em alguma coisa. Enfim, os guardas trazem mais alguém aprisionado, para fazer companhia a Anthrax na mesma cela onde ele estava. Anthrax olha meio preocupado, para o indivíduo que havia acabado de ser preso. Era o guerreiro humano chamado Tobias, que estava ali por ter atacado o companheiro do grupo, o Elfo Ranger Eldrian, na taverna, por ele insultar e rir na frente de todos. Anthrax saltitou de alegria ao ver o companheiro de grupo. Tobias, que felicidade em vê-lo! Exclamou Anthrax. Queria que você ficasse animado assim, ao me ver em outro lugar melhor, Anthrax. Respondeu Tobias. Então os dois colegas de equipe conversaram e Anthrax disse que precisava da ajuda dele. Iriam criar uma distração para atrair os guardas, e assim os subjugariam, fugindo em seguida. Anthrax se pôs a executar o plano e fingiram brigar, e nisso os guardas vieram. Anthrax joga os dados, que rolaram. Por incrível que pareça, ele tirou um acerto crítico. Os dois, Tobias e Anthrax, pegaram armas e vestimentas e empreenderam uma fuga épica daquela masmorra sombria. Eles vagaram por túneis tortuosos e de cheiro pútrido, até que chegaram em uma grade, que era o obstáculo final para saírem de lá. Eles já podiam sentir o ar da liberdade e ver um raio da luz do sol, no fim do túnel estreito. Era apenas questão de Tobias usar a sua força incrível para dobrar as barras, já que Anthrax não tinha ferramentas apropriadas para abrir aquela fechadura reforçada. Tobias tentou, lançou os dados. Infelizmente, falha na jogada. Anthrax, percebendo que era pequeno o suficiente, se espremeu por entre as grades e chegou do outro lado. E vira para Tobias, que o olhava impressionado. Tobias, eu volto com as minhas ferramentas para soltar você, mas somente se você me der aquele seu anel de invulnerabilidade. Tobias, furioso, respondeu, nunca, vai sonhando. Tobias, continuou Anthrax, é pegar ou largar, os guardas já devem estar vindo pra cá, e assim, Tobias terminou, tá bom, Anthrax, tá bom. Eu te dou o anel. E assim, mais uma vez, a sessão foi interrompida, porque todos os outros jogadores tiveram uma crise de risos.